Meu amigo, 25 mil pode parecer pouco para comprar um carro decente, mas acredite, existem modelos que ainda surpreendem nessa faixa de preço. Hoje, vamos falar de 5 modelos que entregam mais do que o esperado. São veículos que podem não ter o melhor status, mas compensam no custo-benefício. Vem comigo descobrir essas joias escondidas. Eu sou o Guilherme e você está no Mais Carros. Quando o Jaque J3 chegou ao Brasil em 2011, ele prometia ser um rival direto dos hatches populares como Gol e Palio, mas com uma proposta diferente. Mais equipamentos por um preço menor. E de fato ele impressionava na época. O design é simples, sem grandes ousadias, seguindo uma linha mais conservadora. Os faróis grandes, a traseira arredondada e a grade frontal discreta não fazem dele um carro chamativo, mas também não o tornam ultrapassado. O grande atrativo do J3 sempre foi a lista de equipamentos. Desde as primeiras versões, ele já vinha com ar-condicionado, direção assistida, vidros e travas elétricas, airbag duplo e freios ABS, um pacote que na época não era tão comum em carros dessa faixa de preço. No espaço interno, o J3 oferece um bom aproveitamento para um hatch compacto, acomodando bem 4 adultos sem aperto excessivo. O banco traseiro, apesar de não ser dos mais espaçosos, permite viagens curtas com relativo conforto, mas 3 passageiros ali podem se sentir apertados. Já na versão sedã, o J3 Touring, o entre-eixos é um pouco maior, o que melhora o espaço traseiro, tornando-o uma opção mais viável para quem precisa levar a família com mais comodidade. O porta-malas também é um diferencial. Enquanto o hatch oferece 350 litros, o sedã surpreende com 490 litros, bem acima da média da categoria. Debaixo do capô, o J3 traz um motor 1.4 16 válvulas a gasolina com 108 cavalos e torque de 14 kgf. O desempenho é razoável para um compacto, garantindo boas respostas em baixas rotações, mas sem empolgar. No consumo, ele não é um dos mais econômicos, fazendo cerca de 10 km por litro na cidade e 13 por litro na estrada. Não chega a ser um beberrão, mas também não pode ser considerado referência em eficiência. O grande problema do J3 sempre foi a manutenção. Como todo carro chinês da primeira leva, a reposição de peças pode ser complicada e alguns componentes específicos ainda têm preços altos. Além disso, a desvalorização foi forte, tornando-o uma opção acessível no mercado de usados. Se você vai comprar um carro usado, você precisa saber o histórico do carro. Se o carro teve batida, etc e tal, para você não cair numa latada. Então, por isso, primeiro comentário fixado tem um link do De Olho no Carro. Se você clicar lá, você compra um plano e você vai ter acesso a todo o histórico do veículo e você não vai cair numa latada. E se for uma, você já cai fora, beleza? Pega essa dica aí. Se o Jaque J3 era um carro de nicho, o J2 foi ainda mais específico. Lançado em 2012, ele chegou com a proposta de ser um hatch compacto para quem buscava um carro pequeno, ágil e econômico, mas sem abrir mão de certo nível de equipamentos. E foi o que ele cumpriu. No design, o J2 tem um visual mais simpático e arredondado, com faróis grandes e um formato que lembra os subcompactos europeus. Por dentro, o espaço é muito limitado, especialmente no banco traseiro e no porta-malas, que mal passa dos 120 litros. Mesmo assim, o J2 impressiona nos equipamentos. Desde as primeiras versões, já vinha com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, airbag duplo e freios ABS. Além disso, o painel tinha um desenho moderno para a época, com velocímetro digital e acabamento interno superior ao esperado para um carro dessa categoria. No conjunto mecânico, ele usa um motor 1.4 16 válvulas de 108 cavalos, o mesmo do J3, mas com vantagem do peso reduzido. Apenas 915 kg. Isso faz dele um carro bem esperto no trânsito, garantindo boas arrancadas e um comportamento ágil na cidade. O consumo é razoável, ficando na casa dos 10 km por litro na cidade e 14 na estrada, a gasolina. Apesar dessas qualidades, o J2 nunca caiu no gosto do público. Seu preço na época não era tão competitivo frente aos modelos como Fiat Uno e Volkswagen Up, que tinham uma reputação mais consolidada. Além disso, a baixa procura fez com que a revenda se tornasse ainda mais difícil do que a do J3.
Hoje, ele se encontra por valores bem baixos no mercado de usados, sendo uma opção interessante para quem busca um carro barato e equipado, mas que não se preocupa tanto com a liquidez na revenda. O Chery Cielo chegou em 2010, tentando se destacar em um segmento concorrido, oferecendo mais espaço interno e equipamentos que modelos mais caros da época. Disponível nas versões hatch e sedã, tinha um design moderno para os padrões chineses da época, com linhas arredondadas e um conjunto óptico bem trabalhado. No hatch, a traseira alta dava um ar esportivo, enquanto o sedã tinha um visual mais conservador, tentando agradar um público que buscava um carro familiar acessível. A grande aposta do Cielo sempre foi a lista de itens de série. Desde as versões mais básicas, já vinha com ar-condicionado digital, direção hidráulica, vidros, travas e retrovisores elétricos, airbag duplo e freios ABS, algo raro nessa faixa de preço. O acabamento interno era acima da média para um carro dessa categoria, com materiais agradáveis ao toque e um painel com iluminação diferenciada, que chamava atenção à noite. O espaço interno era um dos seus pontos fortes, tanto no hatch quanto no sedã. Os passageiros viajavam com conforto, com um bom espaço para as pernas e largura suficiente para 3 adultos no banco traseiro sem muito aperto. O porta-malas também era generoso, principalmente na versão sedã, que oferecia mais de 400 litros de capacidade. No desempenho, o Cielo usava um motor 1.6 16 válvulas a gasolina de 119 cavalos e torque de 15,8 kgfm, o que era razoável para um carro de seu porte. No entanto, o peso elevado de quase 1.300 kg fazia com que o desempenho fosse apenas mediano. O câmbio manual de 5 marchas tinha engates longos e não ajudava muito na dirigibilidade. Já no consumo, os números não eram dos mais animadores, ficando na casa dos 9 km por litro na cidade e 12 por litro na estrada. O comportamento dinâmico também não era tão bom, com suspensão um pouco mole e direção pouco comunicativa. O grande problema do Cielo sempre foi a aceitação no mercado. Apesar da proposta interessante, ele nunca vendeu bem. E a Chery acabou descontinuando o modelo pouco tempo depois. Hoje, ele é encontrado por preços muito baixos no mercado de usados, mas a manutenção pode ser um problema, já que algumas peças específicas são difíceis de achar. Entretanto, para quem quer um carro espaçoso, completo e barato, o Cielo pode ser uma opção, mas é preciso ter paciência com a revenda e a manutenção. O Chery QQ chegou ao Brasil com uma proposta ousada, ser um dos carros mais baratos do país, enfrentando diretamente modelos como Fiat Uno e Chevrolet Celta. Pequeno, leve e de design peculiar, se destacava pelo visual simpático e arredondado, que dividiu opiniões. Seu porte compacto era perfeito para a cidade, facilitando estacionamentos e manobras, mas o espaço interno era muito limitado, especialmente para passageiros no banco de trás. O porta-malas também era minúsculo, com pouco mais de 160 litros, exigindo criatividade para acomodar bagagens. Se no espaço o QQ não impressionava, nos equipamentos ele compensava. Mesmo sendo um dos carros mais baratos do Brasil, ele saía de fábrica com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas e rádio com entrada USB. Era um pacote generoso para um carro de entrada, algo que ajudou a atrair consumidores que buscavam um modelo básico, mas não completamente pelado. O acabamento interno era simples, com muito plástico rígido, mas aceitável para a categoria. Na motorização, o QQ usava o pequeno 1.1 16 válvulas a gasolina de 68 cavalos e torque de 9,1 kgfm. O desempenho era limitado, mas aceitável para um carro tão leve com pouco mais de 900 kg. A maior vantagem do motor era o consumo, que ficava na casa dos 12 km por litro na cidade e até 15 km por litro na estrada, tornando o QQ um dos subcompactos mais econômicos da época. A suspensão, por outro lado, não era das melhores, transmitindo muitas imperfeições do solo para a cabine. No mercado de usados, o QQ sofre com desvalorização e desconfiança. Apesar de barato, ele não teve uma aceitação muito alta, e a revenda pode ser complicada. Além disso, algumas peças podem ser difíceis de encontrar como peças de acabamento.
Ainda assim, para quem quer um carro pequeno, econômico e extremamente acessível, o QQ pode ser uma opção viável, além de ser um pequeno tanquinho de guerra. O Cherry Face foi um dos modelos chineses que chegaram ao Brasil prometendo ser uma alternativa barata e bem equipada aos hatches compactos tradicionais. Lançado em 2010, tinha um design peculiar, com frente arredondada, faróis grandes e uma traseira alta, lembrando um pouco o visual do Honda Fit. Por dentro, o espaço interno era razoável para um compacto, com bons ângulos para os passageiros do banco traseiro e um porta-malas de 280 litros, suficiente para o dia a dia. O painel centralizado e o acabamento simples mostravam que o foco era o custo-benefício, mas sem abrir mão de alguns detalhes diferenciados. O grande destaque do Face era sua lista de equipamentos, mesmo sendo um carro barato, já vinha com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, airbag duplo, freios ABS e até sensor de ré. Esse pacote de itens fazia dele uma opção interessante para quem queria um carro acessível sem abrir mão do conforto. O motor 1.3 de 16 válvulas, a gasolina de 84 cavalos e torque de 11,4 kgfm entregava um desempenho apenas razoável. Ele não era dos mais ágeis, mas atendia bem ao uso urbano. O consumo ficava na casa dos 10 km por litro na cidade e 13 por litro na estrada, números aceitáveis para um carro da época. Apesar da proposta interessante, o Face nunca decolou em vendas. A desconfiança com os carros chineses, aliada à dificuldade de revenda e reposição de peças, fez com que ele se tornasse um modelo pouco lembrado no mercado de usados. Por isso, hoje, é possível encontrar unidades com preços baixíssimos, sendo uma alternativa para quem busca um carro barato e completo, mas sem preocupação com revenda ou liquidez. Fala, meus amigos, beleza? E como você pôde ver nos carros da introdução, eu trouxe chineses, exatamente chineses, por menos de 25 mil reais, que entregam muito, tem um pacote de equipamentos super completo, e a gente vai abrir a nossa lista aqui com o grande J3. Taca na tela. Essa unidade está em Jundiaí, São Paulo, 1112, com 138 mil quilômetros, por 24.900, está extremamente bem conservada. Olha só o cuidado que o cara teve com esse carro, extremamente limpo, bem cuidado. Com certeza esse carro aqui é aquilo que a gente fala, teve dono. E teve dono, para quem não sabe, é um carro que teve dono, que o cara cuidou, que o cara manteve as manutenções em dia, que não deixou passar coisa, não deixou de trocar óleo do carro que foi bem cuidado e você pode comprar tranquilamente, que não vai ter problema, que é o caso desse J3 aqui. Um probleminha aqui faltando difusor de ar. Esse vai ser um ponto que você tem que lembrar nesses modelos chineses que eu vou apresentar para vocês. Peças de acabamento vai ter mais dificuldade de encontrar, mas o Mercado Livre está aí para isso, para resolver essa situação. Se não tiver, aí eu não sei, aí você vai ter que chorar. Mas são excelentes carros. Olha só o cuidado do motor limpo, motor lavado. E é o seguinte, presta atenção, já vou te falar, vamos ver o próximo anúncio. Na versão hatch aqui, usuários relatam que o J3 é um excelente carro, que não tem problemas crônicos, inclusive o motor é super confiável, a mecânica, o concebimento do carro foi muito bem feito. Esse motor é corrente de comando, não é correia dentada. Mais outro ponto positivo para o nosso modelo J3 aqui, essa aqui está em João Pessoa, essa unidade com 104 mil quilômetros, 1314, por 25 mil reais. Aqui a gente tem um entre-eixos menor do que o J3 Touring, mas a diferença vai ser só essa. O espaço, a questão do porta-malas, aqui são 350 litros apenas, que um porta-mala até honesto para um hatch. No Touring a gente tem 490 litros, mas a lista de equipamentos, o que esses carros aqui entregam nessa faixa de preço não tem igual. Não adianta você querer discutir, porque não tem igual. O problema do J3, do Jaque, dos chineses de forma geral dessa geração de 2010, 11, 12, é a aceitação do mercado, é a rejeição. Mas se você colocar isso de lado, colocar na balança, você vai ver que o que ele entrega pelo valor não tem igual. Uno, Gol, Celta, Fiesta,
Que mais? Sei lá, esses outros carros populares aí não entregam o que esses carros aqui entregam. Retrovisor elétrico, ABS, airbag, não tem. Não adianta. Então, assim, custo-benefício é esses carros aqui chineses dessa época e também os franceses, né? Peugeot 207, aqueles outros lá que eu já mostrei em outros listas, né? E o segundo aqui da nossa lista, como você vai ver, é um compactozinho super show de bola. Jaque J2, cabe em qualquer lugar por 24.500, está em São Paulo, essa anuidade 13, 14, 135 mil quilômetros. Farolzinho de milha por 24.500 reais, não existe, a não ser nos Peugeots. Super compacto, super confiável, mesmo motor do J3, que é 104 cavalos, super ágil para o dia a dia. Pacote, lista de equipamentos de série, super completaço, desde a versão mais básica. A básica desse carro já dá pau em Celta, já dá pau em tudo quanto é carro popular aí dessa época do Brasil. Um cluster bem diferente, eu gostei desse cluster dele, achei diferente, bem diferente. Talvez eu gostei, não sei ainda. Mas a confiabilidade mecânica do motor, da parte elétrica aqui, é show de bola. E como que eu sei disso? Porque eu pesquisei e eu li comentários de pessoas que têm o carro. Raríssimas exceções de pessoas falando mal, que não presta, que não sei o quê. A única coisa que realmente tem que levar em consideração é peças de acabamento, coisas que vão ser mais difíceis de encontrar. Tirando isso aí, pode ficar tranquilo que é uma excelente compra custo-benefício, beleza? E uma versão vermelhinha para dar um contraste legal, farolzinho de milha, rodinha, completinho. Eu tenho certeza que você já viu um J2 aí na sua cidade essa semana ou esse mês. Com certeza você já viu. Apesar da rejeição, é um carro que tem uma frota aí até razoável no Brasil, porque vira e mexe eu vejo esse carrinho na rua. Fica para você essa opção, Jaque J2, excelente carrinho compacto. Esse Pokémonzinho, tenho certeza que você já viu. Esse aqui eu não tenho dúvidas. Por 19.800, 12, 170 mil quilômetros. É só colocar a orelhinha aqui, ó. A boquinha já tem, o olhinho. Pronto, vira o Pikachu, né? O que ele entrega, esse carrinho, é a definição de mini tanque de guerra. Pode pesquisar em grandes canais aí do Xenão, do carro-chefe do Lucas, meu carro lifestyle. Pode pesquisar, você vai ver o que eu tô falando para você. Esse carrinho é tanque de guerra, é confiável. E quem melhor para falar do carro do que os próprios donos? Justamente por isso eu estou trazendo para você essa informação. Os donos relatam ser um carro extremamente confiável. E olha o que esse carro entrega: vidro elétrico nas 4 portas, conforto, o banco parece ser confortável, pacote de equipamentos impressionante, retrovisor elétrico nessa faixa de preço não tem, a não ser os Peugeots da vida. Não tem, não adianta. Renault, Celta, Uno, não tem retrovisor elétrico, nem nas versões mais tops desses carros, porque o top deles é aquela trinca, é vidro, ar, direção, pronto, e acabou, se vira aí, meu filho. Aqui não, aqui você tem tudo, então a relação custo-benefício aqui é insuperável. Ó, o difusor tá estragadinho. Isso aqui é uma coisa que vai ser uma certa dificuldade para achar. Eu acho que não tanto aqui no QQ, porque eu vejo bastante QQ na rua, sendo bem sincero. Vira e mexe, eu vejo um QQzinho aí, um tanquinho de guerra. Talvez aqui não tenha tanta dificuldade, mas o Mercado Livre tá aí para resolver essa situação pra gente. O carrinho aqui tá muito bem conservado, muito bem cuidado, teve dono, como a gente pode ver aqui, ó, pneu Hankook. Aqui você pode comprar com tranquilidade. Uma versão vermelhinha está em Mogi Guaçu por 24.900, 11.12,91 mil quilômetros do QQ. Carrinho que tá muito bem conservado, tá bonitinho, a pintura tá beleza, tá bem cuidado também. Melhor até que o outro, inclusive essa versão aqui, esse modelinho, tá muito bonitinho mesmo, hein? Eu daria uma olhadinha nesse carro aqui se eu estivesse procurando um carro compacto, um carro bom pro dia a dia, econômico, que ele também é econômico, e que tem uma lista de equipamentos que nenhum outro vai oferecer nessa faixa de preço. Olharia com certeza esse carrinho aqui, apesar do porta-mala ser tamanho de um ovo, vai atender bem pro dia a dia. Usa isso aqui, ó, como porta-mala. Usa rebate o banco, que certamente deve rebater, eu acho, né? E é isso aí, ó. Tá tranquilo. Carrinho pro dia a dia, show de bola. Não deve em nada em relação a esses populares que não entregam nada pra você. Então, põe a mão na consciência, pensa um pouquinho e deixa nos comentários se você compraria um carrinho desse aí.
Antes de falar desse carro incrível aqui, que é o Chery Cielo, você tá gostando desse vídeo? Então, eu só te peço para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque eu tô facilitando a sua vida trazendo essas opções para você, que com certeza você é inteligente, também poderia fazer isso, mas eu sou um facilitador, né? Por essa entrega que eu estou fazendo aqui, eu só te peço isso, beleza? Chery Cielo é um bom carro, um carro confiável, um carro que dá para ter no dia a dia com certa tranquilidade. O único ponto a se levar em consideração é a questão de peças de acabamento, que novamente não vou entrar no mérito aqui, é só ir no Mercado Livre. Esse aqui tá por R$ 22.900 em Porto Alegre, 1112, com 70 mil quilômetros. Quem tem esse carro aqui não reclama. Um ou outro que vai reclamar de uma coisa ou outra, mas é um carro que tem um design bonito. Essa ponteira deu um charme aqui, essa ponteira dupla. É um design italiano, conforme eu fiz as minhas pesquisas. A interna dele agrada, é bem completa, é bem confortável. A lista de equipamentos desse carro aqui dá pau em todos os populares nessa faixa de preço, porque nessa faixa de preço você sabe que a gente só vai encontrar pezão de boi daqueles com força mesmo, que não tem nada. E o Cielo vai te entregar muito, muito mesmo, por menos de 25 mil reais. Pode ter certeza disso. Pode confirmar o que eu tô te falando novamente, fazendo a sua pesquisa aí, se você quiser, nos canais grandes, com a pessoa mostrando mesmo o carro, você vai ver que eu tô te falando. É um carro show de bola. Outro subcompacto, mini compacto por R$ 23.990, 1.3, tá em Campinas, 1011, com 69 mil quilômetros, é o Chery Face. Carrinho que lembra vagamente o Fit, né? Lembra, parece um mini Fit na parte da frente, na traseira nem tanto. Essa versão aqui tá muito bem cuidada, achei ela muito top, bacanuda. Retrovisor elétrico novamente, aquele detalhezinho show de bola que a gente nunca vai ver num Celta. Qualidade de construção, encaixe das peças, o plástico tem aí a sua, né, o seu valor, a sua qualidade. É óbvio que não vai ter nada de requinte aqui de super luxo, porque não é a proposta do carro. A proposta é ser custo-benefício, e ele entrega isso com louvor. Entrega muito por esse valor nessa faixa de preço. Você não vai se arrepender de ter um carrinho desse aqui. Tem confiabilidade mecânica, o motor é bom e é muito honesto, muito funcional. Além dos franceses, que também nessa faixa de preço são insuperáveis. Eu espero que esse vídeo tenha aberto os seus horizontes para essas opções que trouxe para você. Em relação ao custo-benefício, esses carros aqui não tem igual, são imbatíveis. Mas uma coisa que a gente percebeu aqui é que todos são mecânicos, são câmbios manuais. Se você quer um carro barato, automático, por menos de 45 mil reais, o próximo vídeo que você vai ver na tela vai resolver esse problema com toda a certeza desse mundo. E se você gostou desse vídeo aqui, se te ajudou, se foi de alguma valia, deixa o seu like, a sua inscrição e a ativação do sininho, beleza? Se não gostou, deixa o dislike também, que me ajuda do mesmo jeito, tá? Um forte abraço para vocês, valeu e falou!